quero convidá-los a lerem as vossas Bíblias o livro de Jó. Esse livro fica antes do livro de Salmos, capítulo de número 19. Estaremos lendo a partir do versículo 23. Livro de Jó, capítulo 19, a partir do versículo 23. Leiamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela leitura desse texto, Senhor. Palavras proferidas, Senhor, por Jó. Palavras, ó Deus, de uma experiência de alguém que o conheceu muito bem, Senhor. E que nesta noite, Senhor, nós possamos, ó Deus, também adquirirmos maior conhecimento de Ti. Porque quando conhecemos a Ti, Senhor amado, nos posicionamos como o Teu servo Jó, Senhor. Mas para isso precisamos ter experiências contigo, para isso precisamos aprender mais de Ti, Senhor. Deus amado, eu peço, Senhor, que venha nos usar como instrumento, Senhor, para trazer a Tua palavra, Senhor, ao favor todo nesta noite, Senhor. Senhor, prepara os corações, ó Deus, retira todas as ansiedades, as preocupações, Senhor, toda a desatenção, Senhor, repreende o roubador de sementes, meu Deus. Senhor, repreende toda a força contrária e toda a oposição à pregação da Tua palavra nesta noite, Senhor. Ó Deus amado, eu me coloco em Tuas mãos e peço, Senhor, humildemente que Tu tenhas me usar, Senhor. Eu sou totalmente dependente de Ti, preciso da Tua ajuda, da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua inspiração, para ser, Senhor, um instrumento e ser usado por Ti esta noite, Senhor, para trazer não aquilo que eu desejo, mas sim o que Tu tens para o Teu povo esta noite, Senhor. Deus, usa-me, meu Pai, eu te suplico, eu te agradeço, em nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos, falar de Jó é falar de alguém muito conhecido, né? Até as pessoas que não conhecem, talvez nunca entraram numa igreja evangélica, ou talvez nunca leram a Bíblia, mas conhecem a história de Jó, né? Falam e destacam a paciência de Jó, a fidelidade de Jó, e muitas das vezes nós ouvimos pregações onde se enfatiza muito o sofrimento de Jó e a capacidade de Jó de enfrentar o sofrimento, de viver o sofrimento, não é? É bem verdade que nós temos visto que no dia de hoje as pessoas têm dificuldade de conviver com o sofrimento, e é claro, isso foi do passado também, isso não é algo novo, as pessoas fugirem do sofrimento, né? As pessoas não se relacionar bem com as dificuldades da vida, com os sofrimentos desta vida. E eu não quero aqui dizer a você que você deva se conformar com o sofrimento e nem tentar te encorajar a enfrentar e a viver o sofrimento. Ninguém quer viver uma vida de sofrimento, e nem eu seria irresponsável de dizer para você que, olha, sofra bem, é bom sofrer, é gostoso sofrer, e jamais eu, muito persuasiva que sejam as minhas palavras, mas ninguém vai aceitar isso, né? E eu não quero, a mensagem não é essa noite, eu não vou falar isso para você, que você deva se conformar com o teu sofrimento, e nem que você diga, olha Jó sofreu muito mais do que você e tal, e você está sofrendo um pouquinho e se conforme com isso. Eu não vou dizer isso para você, e a Bíblia também nos ensina assim.
mas nós temos muita coisa a aprender com Jó, muito mais do que resistir ao sofrimento e viver o sofrimento. Jó, ele dá essa lição para todos nós, de como foi sofrer, de como foi passar o sofrimento. A gente vai falar um pouquinho aqui, talvez algumas pessoas estejam até esquecidas do que aconteceu com Jó, e muitas das vezes a gente até acha que Jó é uma parábola, é algo que não aconteceu, né? É uma coisa tão forte que às vezes parece até uma parábola que tenha sido escrita, algo que irreal. Não pode ser. Uma pessoa sofre tanto quanto Jó, perde tudo que Jó perdeu, né? E depois ele consegue conviver com essas perdas todas e ele glorifica o nome de Deus. Realmente é algo que quase que irreal. Mas eu queria dizer para vocês sobre Jó, e Jó não é um personagem qualquer e algo de uma parábola, não. A história de Jó, ela acontece em um período, né, em um período real, né? Quando a Bíblia fala de Uz, fala de uma cidade. Olha, Jó viveu numa cidade, entendeu? Em Uz. E naquela cidade ali, onde ele viveu, os fatos históricos apontam para que ele foi contemporâneo de Abraão. Ele deve ter vivido mais ou menos o período de Abraão. Ele deve ter vivido aqui na terra mais ou menos na época de Abraão, né? Ou um pouco antes, ou talvez um pouco depois. A gente não pode precisar a época, mas existem fatos aqui marcantes e reais, e fatos históricos. Por exemplo, relata a presença de alguns povos na terra, povos que existiram, que foram reais, né? Como por exemplo os caldeus, né? Tem um texto que fala sobre a presença dos caldeus. Se nós formos lá no início do livro de Jó, eu vou até mesmo ler com vocês para que a gente possa entender aqui. Por exemplo, no capítulo 1, vamos lá, abre a tua Bíblia aí no capítulo 1. Diz o seguinte, né? Havia um homem na terra de Uz, está vendo? Então, relata a terra, e essa terra existia, não é uma imaginação, não é um nome fictício, é um nome real de um lugar que existia, né? E esse lugar, veja bem, então o texto fala que ele era um homem reto. O texto fala que ele tinha 10 filhos, ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. O texto fala que ele tinha... o texto descreve a riqueza dele, né? Ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, ele tinha 500 juntas de boi, ele tinha 500 jumentas. Então o texto vai escrevendo que ele tinha, né, onde ele vivia, e isso demonstrava aí a importância dele, né? E falava que ele exercia o sacerdócio, né, que ele oferecia a Deus pela madrugada. E quando o texto começa a falar das desgraças que sobreveio à vida dele, aí a gente pula no mesmo capítulo, mas a gente pula para o versículo 13, né? E diz o seguinte: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, né? E que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam juntos a eles, eis que deram sobre eles os sabeus. Sabe quem são os sabeus? Os sabeus, o que é isso? Deu sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fim da espada, e eu somente escapei para trazer a nova, né? Para trazer a nova. Olha só como é que o mensageiro da desgraça veio para eles, né? Agora, interessante, Sabeu era um povo contemporâneo que vivia naquela época. Então isso aponta para uma realidade, porque às vezes a gente lê a Bíblia, né, e certos
fala certas palavras, a gente não entende. Ah, Deus, os sabeus. O que é isso? Foi um povo sabeu, era um povo que tinha um comportamento, uma conduta austera, uma conduta de agressividade, e aquele povo foi lá e roubou, e tomou aqueles animais. Então, os sabeus era um povo que realmente aponta para aquela época. Tá? Então não é uma ficção a história de Jó. E a gente poderia acompanhar lendo o texto, e aí é bom também, porque não só a gente vai aprendendo um pouco, como a gente vai vendo as evidências de uma realidade, de um fato, não de uma história ou de uma ilustração, porque muita gente pensa que o livro de Jó é uma ilustração, mas não é, é uma realidade. Então vamos continuar lendo aqui, porque não só a gente vai vendo fatos que apontam para a realidade, como também a gente vai vendo a desgraça que aconteceu na vida desse homem. Olha só. Então veio alguém, né, e disse para ele, né, e trouxe: olha, essas são as novas, né? Realmente as pessoas gostam de informar desgraça, né? Então ele veio e disse, né, eu estava lendo no versículo 15, né, e eu somente escapei para te trazer a nova. Aí, estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer, né, a nova. Olha só, mais uma desgraça que esse homem toma conhecimento. Quer dizer, roubaram os seus bois, né? E agora eles vêm, né, roubaram os bois, roubaram as jumentas, e agora vem fogo, desce um fogo e consome as ovelhas. Estando ainda estes falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus. Isso vocês estudam na escola secular. Quem são os caldeus? O povo que vivia naquela época, naquela região. Então, é uma realidade. Ali próximo da Arábia, né, ou onde hoje é a Arábia, um local onde viviam os caldeus, né, os babilônicos. Então, veja que existe uma evidência de uma realidade, querido. Sabe por quê? Porque o que Deus faz, ele é real, é verdadeiro. Nós não estamos aqui pregando uma filosofia, algo que alguém escreveu que não aconteceu, né? A Bíblia, veja que ao longo dos anos ela permanece. As pessoas podem até querer contestar, mas não existe contra os fatos, não existem argumentos que possam dizer, não, mas isso aí está contraditório, isso aí não existiu. Não, existiu. Jó foi uma realidade. E eu gostaria que você ficasse atento a isso. Então veja bem, né? Roubaram primeiro os bois, roubaram as jumentas, depois vem fogo do céu, consome ali as ovelhas, e agora vem os caldeus, e em 3 bandos, né, eles vêm ordenados. Por quê? Porque esse ordenado, eles vêm em ordem, eles vêm orientados em bandos e conseguem atacar, porque veja bem, Jó, ele tinha pessoas que tomavam conta, ele não era tão vulnerável, tão fraquinho assim, mas é que vieram realmente bandos fortes, tá, poderosos, e foram lá e tomaram, né, e roubaram os camelos também. Os camelos, imagina, 3.000 camelos, era algo muito valioso, querido. Era uma frota de carro hoje, com 3.000 carros, imagina, né? Que frota de carro, né? Imagina 3.000 camelos, né? Para quem já tinha perdido 500 jumentas, 500 juntas de boi, e já tinha perdido também as ovelhas, né? As 7.000 ovelhas, porque fogo do céu havia consumido, né? Então veja bem, e aí, a pessoa que diz, né, chega para trazer a má notícia, né, diz assim, eu escapei para te trazer a nova. Era uma notícia nova, era algo novo que tinha acontecido tão rápido, né, e veio o mensageiro lá dizer, olha, aconteceu essa desgraça toda, né?
Aí vamos para o versículo 18, diz: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Olha só, vocês já pensaram? Tudo assim, um mal terminava de trazer uma notícia, o outro já tinha, já trazia outra notícia, outra notícia, e era muita desgraça. Isso num dia só. Esse homem recebe toda essa carga de informações negativas, de todas as desgraças que vieram sobre a vida dele. Aí, queridos, o que ele faz? O que ele faz? O que ele faz? Se desespera, bate com a cabeça na parede. Tem gente que faz isso, né? Se joga no chão. Meu boizinho, meus cabelos, e agora? O que eu vou fazer? Meu Deus, tanta desgraça. Então, são muitas. Qual a atitude dele? Né? O que você faria no lugar dele? Já pensou? Vamos contextualizar isso, né? Vamos imaginar, né? Olha, levaram aí a tua frota, né? Desses 3.000 carros foram roubados, tudo, entendeu? Ó, sua família morreu, olha, seus bens todos foram. Até fica até difícil, né? Porque assim não tem como comparar, né, essas riquezas dele. Quem teria riquezas aqui para a gente comparar, né, com 3.000 camelos? Não tem, né? Não sei quem é dinheiro, quem queria comparar aí as riquezas todas. Descreve aí. Vamos pegar o imposto de renda do pessoal daqui, do pastor Eduardo. Não sei, não é difícil, né? Mãozinha, sei, Messias. Diz aí, descreve aí agora. Teus bens, perdeu isso, perdeu aquilo outro, perdeu. É difícil, né? Às vezes é difícil a gente entender a palavra de Deus, porque isso aconteceu com um homem que tinha tudo isso, né? Mas leva para a tua realidade. Veja bem, né? Você tem o seu carrinho, de repente alguém chega e diz: ó, vai parar teu carro, carregar teu carro embora. Deus, carregar o carro. Não, começa a nos animar, né? Carregaram o seu gato. Ih, mataram o gato. Quem tem gato aí que gosta do gato aí? Uma Cláudia lá com o gato. Pai, cadê? Meu gatinho morreu. Aí quando estava chorando pelo gatinho, ó, cachorro também morreu, ó. Carregaram o cachorro. Meu Deus, meu cachorro! Não sei o quê. Levaram o cachorro, Gaspar, né? Aí tá lá. Aí daqui a pouco, ó, aquele passarinho, quem tem passarinho? Vários passarinhos do cristiano, da pessoa cristã. Meu Deus do céu, carregaram do cristiano e do André, né? Carregaram o passarinho. Já pensou? 2 passarinhos. 2 passarinhos. Essa é. Leva logo também. Vários passarinhos, né? Levaram os passarinhos, meu Deus do céu. Aí chega pro irmão: olha, irmãos, ia levar o seu teclado. Eles carregaram o teclado, aquele teclado que o senhor gosta tanto, carregaram ele. Ó, o desespero dele, né? Aí vira lá pro irmão Messias, sua lojinha lá, cheia de peça, cheia de coisa. Ó, desceu fogo, consumiu, quem derreteu os ventiladores todos. Ainda bem que a gente não mandou aquele ventilador da igreja para lá, senão ia queimar também. Aí chega assim, só isso e tal, mas eu tô separando, mas imagina uma pessoa só, imagina só o Gaspar. Gaspar, teu carrinho novo, Gaspar. Bota no seguro aí, Gaspar, cuidado. Naquela época não tinha seguro não, aquele carro bonito, né? Carro da Chevrolet, esse carro novo aí e
tal. E agora? Né? E eu só não vou fazer comparação com os filhos, que é muito pesado. Essa realmente eu não vou fazer. E nem vou fazer, porque não dá nem para fazer. Porque vocês vejam essas desgraças aí que aconteceram recentemente mesmo, né? Em Petrópolis, o desespero daquelas pessoas, né? Eu me lembro de quando houve aquele lance de Teresópolis, um homem chorando, dizendo: minha vida acabou, minha casa foi embora, meus filhos, minha esposa, perdeu a família toda, perdeu os filhos, perdeu a esposa. Imagina, Jó perdeu 7 filhos, homens, né, e 3 filhas mulheres. E, consequentemente, eles eram casados, eles tinham, provavelmente, tinham filhos, e aí foram os netos. Eu nem quero fazer essa comparação. Veja que foram muitas desgraças para um homem só. E aí, qual o comportamento dele? Qual a conduta dele? O que ele faz? Ele bate a cabeça na parede e ele: não, Deus, não era possível. Onde tu estava, Deus, como deixou acontecer tudo isso? Aonde? Deus não existe mesmo, Deus. São reações humanas, desequilíbrio. Eu não aceito, eu não aceito. Mas são as reações. Como uma mulher que seu filho foi atropelado, sua filha foi atropelada, e ela correu lá para o pastor: pastor, não é que pode? Aonde estava Deus quando a minha filha estava sendo atropelada e morrendo? O pastor olhou para ela e falou: no mesmo lugar ele estava quando o filho dele estava morrendo pela tua vida e pela vida da tua filha. No mesmo lugar ele estava cuidando de você. Então, queridos, o desespero, muitas das vezes, do ser humano, né, leva o ser humano a tomar certas atitudes. Mas olha a atitude, eu não estou nem entrando no detalhe do porquê que Jó sofreu tanto. Eu não estou entrando no detalhe. A gente pode até falar um pouco sobre isso, mas não é isso que eu quero colocar essa noite para você, querido. Aqui nos versículos 20 21 e 22, já relata o comportamento dele, né? Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra. Olha só, aí é que vem a coisa interessante. Não leia o restante não. Se você puder, para de ler agora. Rapou a cabeça, né? Rasgou o manto, se lançou em terra. Talvez você diga assim: essa atitude dele foi uma atitude de desequilíbrio. Não, ele arrancou o cabelo. Puxa vida, tanta gente aí que quer ter cabelo não tem, né? Ele arrancou, que ele tinha, né? Aí rasgou a roupa, se lançou no pó. Poxa, que desequilíbrio. O senhor estava dizendo que ele é equilibrado, que ele soube conviver. Ele fez isso e começou a chorar, a gritar, a se desesperar. Não. Sabe o que ele fez? Ele fez isso e adorou. Adorou a quem? A Deus. E olha o que ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh Senhor, aleluia. É Deus. Será que você, ao perder tanta coisa como Jó perdeu, você teria essa atitude? Ah, pastor, mas olha só, mas tem uma história aí que isso Deus estava permitindo acontecer com Jó, porque Deus estava dando testemunho de Jó e Satanás estava se levantando contra Jó. Isso é uma guerra espiritual, isso é algo que transcendem aí os nossos entendimentos. Mas olha só, querido, veja bem,
eu não estou enfocando o porquê do sofrimento de Jó. Nós sabemos a história, né? Que Deus testemunhou de Jó. Deus, quando Satanás se apresentou a Deus, né? Deus disse: viste lá o meu servo Jó. E Satanás disse: tu cercaste de bênção, claro, tira para tu ver se ele não vai negar a ti. E tirou. E o que aconteceu? Ele negou. Não. Satanás se deu mal, quebrou a cara, foi envergonhado, foi humilhado. Mais uma vez ele foi pisado. Mas sabe o que ele foi pisado? Eu vou dizer isso para você mais pra frente. A gente vai estar. Presta atenção na mensagem. Nós vamos terminar. Não vou demorar muito não. A mensagem não é muito longa não, porque tem algo muito forte aqui que aconteceu na vida dele que eu quero enfocar e aí a importância, né? Tudo bem, ele tinha um motivo, né? Mas ele não sabia qual era o motivo. Então se você dissesse assim: olha, Deus chamou Jó e disse: Jó, olha só, eu dei testemunho de você, agora não me faz passar vergonha não, né, Jó? Faz não, Jó. Mas Deus não fez isso com Jó. Ele não sabia, né? Ele não sabia. Às vezes, né, a gente aprende tanto, a gente vem para a escola dominical, a gente estuda a palavra, a gente é educado na casa do Senhor, a gente aprende, Deus fala conosco, tá? E a gente sabe que a gente não pode envergonhar a palavra de Deus. A gente aprende tanto, né, que vai daqueles qual vem os escândalos. A gente aprende, mas chega na hora, a gente decepciona mesmo. A gente sabe o que a gente está passando dele. Muitos de vocês sabem, a gente explica, a gente orienta. Olha, você vai passar por luta, mas no momento da luta não murmure. No momento da luta glorifique a Deus. Deus está provando a sua fé. Deus está permitindo que você seja provado. E você, na hora, você decepciona Deus. Jó não sabia. Ele não sabia que ele estava sendo provado, porque Deus havia testemunhado dele e havia permitido. Ele não sabia. Nós sabemos que hoje nós estamos aqui vivendo e que nós estamos sendo provados, porque a palavra de Deus diz que nós estamos sendo provados, não é? Que nós passamos por lutas, passamos por dificuldades e que nós estamos aqui e que as lutas estão vindo, que nós somos provados, né? E aquele que for provado e for aprovado, aleluia, né? Esses vencerão, é claro. Mas Jó, ele estava ali, de certa forma, sem saber por que de tanto sofrimento. Ele era justo, ele orava a Deus, ele buscava a Deus, ele não sabia o porquê de tanto sofrimento, mas ele teve o equilíbrio e o discernimento de adorar a Deus. No meio da prova, no meio da luta, ele pôde glorificar o nome do Todo-Poderoso. Querido, glorificar a Deus quando vai tudo bem é ótimo. Está tudo bem, carro novo, dinheiro, emprego, saúde boa. Agora, quando você começa a perder os bens, começa a ficar complicado, né? Mas nós devemos glorificar o nome do Senhor em todo tempo, quer nas lutas, quer no meio das provas. E quando você glorifica a Deus, você perde um bem material, querido. Sabe? Deus te abençoa. Deus vai ter um comportamento também equilibrado no momento de uma perda, no momento que você perde o bem material, no momento em que você perde até a saúde. O que te leva? O que te faz agir como Jó agiu? É isso que é importante. É isso que nós precisamos aprender. É isso que muito crente precisa aprender. Por que Jó
Quando perdeu os bens, ele não começou a murmurar, não começou a reclamar. Não. Mas ele pega e ele glorifica a Deus, ele adora a Deus. E ele reconhece que tudo foi Deus que deu a ele. Se deu dele, Deus pode tomar. Tá? E logo depois, Satanás não fica satisfeito com isso. E Satanás volta para Deus e diz para Deus: olha, toca na saúde dele para tu ver o que vai acontecer. Porque quando a pessoa está com a saúde ruim, aí o negócio fica complicado. Toca na saúde dele. E Deus permitiu. Então, ok, vai lá, toca, pode tocar na saúde dele. Só não vai tirar a vida dele, mas na saúde dele pode tocar. Sabe por quê? Que Deus não permite que o diabo tire a vida das pessoas. Quando as pessoas têm um plano, sabe? Na obra de Deus. E Deus tinha um plano com Jó. Então Deus não permitiu, não vai tirar a vida de Jó. Porque Deus é que permite quando nós chega a nossa hora. Deus disse: não vai tocar. E Jó tinha se saído bem com relação à perda dos seus bens materiais. Não é? Ele glorificou a Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês, antes de falar da doença de Jó, eu gostaria de compartilhar de duas coisas que eu perdi, dois bens materiais, duas coisas materiais, né, que eu perdi, e que no momento dessa perda eu glorifiquei a Deus. E eu já testifiquei isso aqui. E a reposição disso foi muito rápida. Uma vez eu perdi um carro, né? Me roubaram um carro no tempo do condomínio que eu morava na Jacarepaguá. Meu filho chegou para mim e disse: poxa, pai, só nós somos crentes, e poxa, o bandido veio aqui, tinha um monte de gente que não era crente, e o bandido levou o nosso carro, pai. Por que o ladrão levou o nosso carro? Naquele momento, sabe, o Espírito Santo de Deus, ele muitas das vezes ele testifica, ele fala para a gente, e a gente tem que acreditar no que o Espírito Santo de Deus fala para a gente. Naquele momento eu falei para ele: sabe por quê, querido? Porque Deus quer dar um carro melhor para o seu carro. Sabe, esse carro já está meio velhinho, né? Esse carro já está meio usado. Foi um momento que eu me apertei muito para comprar uma casa no condomínio fechado, né? E foi algo assim que a gente comprou uma casa praticamente quase que à vista. Então a gente estava bem apertado e a gente conseguiu comprar um carrinho. Era um carrinho mesmo, era uma Fiat 147, né? E o bandido roubava Fiat 147. Vocês estão rindo, mas naquela época, né? Era um carro. Hoje em dia não tem gente comprando aí esses carrinhos pequenininhos aí, esse coreano, tem gente que compra, né? Tem Kini Cherry, tem outros também, né? Mas tem vários carrinhos pequenininhos, o pessoal não compra. Antigamente comprava Fiat 147. Vocês ficam rindo, tinha gente que comprava Brasília, que andava de Fusca até pouco tempo. Quando eu cheguei aqui em Rio das Ostras, eu ainda vi gente de Brasília, de Chevette, eu fico aí com muita coisa. Então o carrinho andava 147 e que eu tive em 1800 antigamente. Não, 800 ou 900. Então, na época não era tão velho assim, o Fiat 147. Mas roubaram o Fiat 147. Né? Aí eu falei para o meu filho, eu falei: ó, é que o carro está velho, Deus quer dar um mais novo para o seu pai. Aí ele vai dar, sabe que ele vende aquele carro também, estava ruim, podia bater, podia se envolver num acidente, né? Então Deus permitiu. E queridos, olha, e era um período que eu mudei para um lugar um pouquinho distante do centro da cidade, né? Eu morava na freguesia e lá eu tinha que pegar 2 ônibus para deixar as crianças no colégio, depois eu tinha que pegar um outro para ir para a cidade. E olha, e era uma festa, querido. A gente ia de ônibus, a gente ia rindo, e eu levava meus filhos, era o Júlio e a Érica, o Thiago, a Juliana ainda não, era muito pequenininha, né? Acho que a Juliana nem era nascida nessa época, porque a Juliana nasceu lá, né? Então, queridos, não demorou muito. Eu recebi uma ligação lá no meu escritório, lá eu trabalhava na empresa, e moral da história, Deus abriu uma porta para mim, eu realizei um serviço, e um serviço muito rápido. Eu já até contei aqui como é que foi esse testemunho. Eu estava lá e na época eu trabalhava numa empresa, e o sistema de segurança da empresa, a parte de pânico, de combate a incêndio, era muito bom.
eu naquela época eu não era engenheiro de segurança ainda, eu era técnico, né? Depois que eu me formei, eu era técnico de segurança e trabalhava nessa empresa. Isso é uma reportagem do Globo, que o melhor sistema de segurança no Rio de Janeiro era do prédio da empresa que eu trabalhava, era uma multinacional, a White Martins. E naquela época teve o incêndio do Andorinhas. Eu acho que muita gente deve se lembrar, né? As pessoas que têm um pouquinho mais de idade, né? Devem lembrar, né? Mas não foi tão antigo assim, né? Alguns não eram nascidos, mas muitos irmãos aqui deram outros, foi 79, até pessoas que elegou. Teve o Joel, o Andrauta, que foi há mais tempo. Mas então, o que aconteceu? Veja bem, as pessoas pularam chama do prédio, viu muita gente, e foi uma desgraça, né? Eu tenho certeza que aquela desgraça ela tinha que acontecer por alguma coisa e aconteceu. Mas Deus, Ele, até mesmo quando há problemas na vida das pessoas, Deus, Ele abençoa os justos, né? O servo do Senhor. E eu estava ali na empresa e de repente uma senhora ligou e estava querendo saber como era o sistema de segurança do prédio da White Martins e quem que era o responsável, né? E ela queria saber se tinha alguma firma que prestava serviço para a empresa. E eu expliquei, falei, olha, tem uma empresa, mas que faz só manutenção. Eu não sei quem poderia chegar e fazer um relatório para vocês. Ela queria que fizesse um relatório. Ela trabalhava num banco alemão e tinha o diretor dela que trabalhava e o prédio dele estava de frente para o Joel. E ele viu todo aquele pânico, né, do Andorinha. E ele viu todo aquele pânico ali e ele estava muito preocupado, porque ele não sabia, ele não entendia o idioma, não conhecia leis e nem tampouco conhecia sobre esses procedimentos de prevenção de incêndio, né? Então, como aconteceu agora lá em Santa Maria, lá que houve aquele incêndio, então todo mundo fica preocupado, todo mundo quer comprar extintor, todo mundo quer comprar sistema de segurança e tal. E aí ela ligou e perguntou para mim se eu conhecia, eu falei, eu não conheço, ela insistiu, foi até um pouquinho chata, sabe, um pouco insistente, né? Uma mulher com uma voz assim, um pouco ela era descendente de alemão, né? Falava português bem carregado. E eu falei, eu não sei, eu não conheço, eu não vou indicar uma empresa de extintor de incêndio, porque senão os caras vão querer vender equipamento para você, eu não vou fazer isso. Passou um pouquinho, ela me ligou de novo, olha como é que a palavra dele diz que as bênçãos perseguem, né? Elas seguem, né? O servo do Senhor, elas seguem. E aí ela ligou de novo, sou eu de novo, eu falei, entendeu, para conhecer pela voz, que a senhora. Ela, desculpa, eu não quero me incomodar, mas o senhor não é um técnico que inspeciona, que acompanha, e o senhor não poderia fazer esse serviço para a gente, não, de vir aqui fazer um relatório? Aí eu falei, acho que eu posso sim, posso fazer sim. Eu me lembrei que eu tinha uma autonomia, que eu dava aula, né, nos cursos de técnico de segurança, e eu tinha uma autonomia para dar um recibo. Eu podia dar um recibo de autônomo. Eu falei, eu posso fazer, dar um recibo de autônomo, é isso mesmo e tal. O senhor pode vir aqui então? Hoje, que é hoje eu não posso. Aí no outro dia eu fui lá na hora do almoço, aí eu fiz uma vistoria no prédio, relacionei tudo que estava errado no prédio, né? Tinha muita coisa errada, né? E na realidade eles queriam até sair daquele prédio ali, né? E aí ela perguntou, né, quanto é que eu cobrava. Eu não tinha nem noção de quanto eu cobrava. Mas aí mais uma vez eu escutei a voz do Espírito Santo, né? E veio aquela voz que mandou eu cobrar, eu não sei se foi 3 mil, 2 mil, RB, ou RPN, era uma unidade dessa de valor. E eu cobrei, naquela época era comum, porque os mais jovens não se lembram disso, mas os preços subiam tanto, né? As coisas subiam, de maneira no mercado, detalhe, quando ia, as coisas já tinham aumentado, né? A inflação chegava praticamente a 3 dígitos, né? A inflação chegava, então era algo assim, as coisas aumentavam muito, então os preços eram dados em dólar, ou em unidades do Tesouro, não sei o que, unidade ORBN, DTN, né? E eu peguei e dei um preço para ela, mas eu não tinha nem noção do valor.
Eu dei assim, né? Não foi chutômetro não, né? Foi revelação mesmo de Deus, foi direto do trono de Deus, né? Não foi chutômetro não. Eu cheguei e até porque se eu fosse chutar, eles iam olhar, não, esse valor é muito alto, não vão. Eu dei um valor, eu fiquei lá meia hora no prédio, fazendo uma vistoria, meia hora, talvez um pouquinho mais, 40 minutos, não é um prédio muito grande, e levei lá mais ou menos um tempinho para fazer um relatório, e depois esse relatório foi digitado, né? Foi datilografado naquela época, era a máquina IBM, viu pessoal? Não era a máquina, não era a máquina IBM, aquela máquina grande, né? Aí eu dei uma gratificação lá para alguém fez o relatório para mim, e eu levei lá na segunda-feira o relatório para receber o dinheiro. Mas a surpresa minha é quando eu saí de lá e eu fui à banca de jornal olhar, que antigamente saía no Globo, né? Saía no jornal, até no Jornal do Brasil também, né? A cotação do dólar, e saía logo na primeira página, e saía também a ORTN, a DTN, os valores e tal. Aí eu fui ver quanto é que dava. Queridos, eu comprei um carro 4 anos mais novo do que o que eu tinha, né? E deu ainda para a gente comprar, ainda deu para entregar o dízimo, ainda deu para a pastora Isabel comprar umas cortininhas lá para casa, umas toalhinhas e mais um negocinho lá, né? Então, Deus, quando você passa por um problema e você não se desespera, você glorifica o nome do Senhor, independente de qual motivo você está passando por aquele problema, seja por uma correção, seja talvez por um testemunho de Deus da sua vida, ou seja por uma questão qualquer, porque o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto, a chuva também. Então, às vezes, o crente está num lugar e é vítima de uma bala perdida, é vítima de um assalto. Agora, como é que você vai se posicionar? E aí é que vem o exemplo, né? Como devemos aprender, né? Aí é que a gente deve aprender com um homem como Jó. Então, essa foi uma experiência. Uma outra experiência, já falei aqui, foi do desemprego, que eu fui mandado embora e dobrei meu joelho e glorifiquei a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu estou sendo mandado embora. No mínimo, tinha uma divisória, aquela divisória que a pessoa escuta do outro lado que está se falando, né? No mínimo, alguém deve ter dito, ó, o cara pirou, o cara está sendo mandado embora, tem 4 filhos e está dando glória a Deus, está dizendo obrigado, Senhor. O cara trabalha numa multinacional, numa empresa, em plena na era Collor, de 1991, aí, quando a situação do país era caótica em termos de emprego, né? Eu estava terminando o curso de engenharia e emprego para engenheiro mecânico era a coisa mais difícil naquela época, e eu glorifiquei os nomes de Deus, né? Eu tinha um carro lá bom, um carro de chefia, ganhava um salário bom, e eu glorifiquei o nome de Deus. Senhor, te agradeço por ele, glorifiquei, falei com Deus, sabe? E uma semana depois eu estava dentro de uma outra multinacional chamada Shell, trabalhando como consultor, ganhando o dobro do que eu ganhava anteriormente, né? Então, isso tudo. Trabalhar, e um detalhezinho que eu esqueci, né? Na empresa, na White Martins, eu era empregado e eu trabalhava de 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Nessa outra empresa, eu trabalhava na quarta-feira, de 8 às 17 horas. Então, em vez de trabalhar 5 dias, eu trabalhava um dia na semana só e ganhava o dobro do que eu ganhava, né? Então, Deus, Ele realiza esses milagres assim. Mas, sabe, mas você precisa se posicionar. Deus, Ele quer ver o nome dEle ser glorificado. Ele quer ver. E só glorifica a Deus. Aí que vem um detalhe. Uma pessoa que está passando por luta, que está perdendo tudo. Eu não perdi tudo, eu perdi parte, eu perdi uma vez um carro, uma vez eu perdi um emprego. E sei o que é a sensação de perder, que é muito ruim, né? Perder um carro, já perdi. Então, veja bem, perder uma casa deve ser algo terrível. E Jó perde casa, perde carro, ele perdeu, mas perdeu, né, camelo, que era o carro da época, não deixa de ser, perdeu um monte de coisa. E pôde glorificar o nome do Senhor, né? Entenda, queridos, isso. O que faz uma pessoa glorificar o nome do Senhor? Aí é que vem o segredo de tudo isso, né?
o motivo pelo qual, como você consegue, tendo perdas, convivendo com o sofrimento, você glorificar o nome do Senhor. Mas aí você diz assim: pastor, mas e agora vem a segunda parte, que é a parte da dor, né? E a parte da dor, ela foi muito triste. Eu não quero nem descrever aqui, senão vocês vão dizer: não, o pastor está aumentando, está exagerando e tal. A coisa não foi assim. Vamos abrir a Bíblia então e vamos ler, né? No capítulo 2, né? Veja bem, no versículo 4, está aqui: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, de tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemo de ti na tua face. Eu não estou dramatizando, olha aqui. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, volta, porém, a sua vida. Aí vamos lá. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Olha só, não estou dramatizando. Imagina uma pessoa cheia de chagas do pé até a cabeça, sentado na cinza. E olha, e aí a abençoada da esposa dele vira para ele e diz assim: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha só. Mas ele lhe disse: como fala qualquer dúvida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Olha só, tremendo isso, né? Enfermidade, e dor, sofrimento. A mulher chega e diz para ele: amaldiçoa esse teu Deus, morre. Ele não pecou a Deus com seus lábios. E se a gente continuar a ler aqui, a gente vai ver que depois ainda vem 3 amigos dele abençoados para tentar, eu não vou ler por causa da hora, mas vem 3 amigos abençoados para tentar consolar ele. Primeiro os caras chegam lá na casa dele, fica 3 dias de bico calado olhando para a cara dele. Imagina, tu tá todo machucado, com uma teia, se raspando, e 3 caras, 3 amigos teus te olhando. Imagina como é que eles não olhavam, né? Imagina você ficar com 3 amigos durante 3 dias na tua casa, sem te falar nada, nem para você: não, vai ficar bom, você vai sarar delas, nem isso. E depois desse tempo todo, eles ainda começam a dizer para Jó: olha, confessa logo o teu pecado. Isso aí, tu fez alguma coisa, tu fez alguma coisa, né? Quando tu era pequenininho, tu era perverso, tu colocava fogo no rabo do gato, tu colocava a cabeça de negro dentro da boca, dentro do bico da galinha, tu era perverso. Ainda tem outras, né, perversidades que o pessoal faz por aí. Tu amarrava a lata no rabo do gato, colocava gasolina, colocava fogo, tu é perverso. Não sei não, esse castigo que você está sofrendo é porque você fez alguma coisa, isso é castigo. Aí começaram a tentar convencer: mas eu nunca fiz. E não, tu fez sim, é que tu não se lembra, mas tu era perverso. Você era perverso, não era fácil não.
tu dava prego aceso pro sapo comer. Lá na roça o pessoal fazia isso, né? Pegava o prego, botava no fogo, botava bem assim, parecendo um vagalume, e jogava assim, o sapo ia e comia, aí saía comendo o sapo. Tu é perverso, tu faz. Não, eu não fazia sim, rapaz, tu era perverso, não. Então, o que esses amigos tentam fazer? Vão tentar convencê-lo, mas na realidade os amigos não conseguem. E eles complicam tanto a situação, porque chega um momento que Jó diz assim: vocês estão contra mim, vocês não são meus amigos. Jó, ele entende que está todo mundo contra ele. Ele acha que até Deus está contra ele. Ele não acha que Deus seja injusto, mas ele acha que Deus realmente está contra ele, só não sabe por quê. Ele só não sabe por quê, mas ele chega à conclusão que realmente os amigos começam a... Aí, queridos, é que eu gostaria de levá-los ao texto que eu li e gostaria de mais uma vez ler um dos versículos somente, que diz o seguinte: ele pega e ele faz uma declaração muito marcante. Ele declara algo muito forte, que se isso, sabe, é real na tua vida, querido, não tem sofrimento que vai te fazer abandonar Deus, murmurar contra Deus. Tem muita gente murmurando, tem muita gente deixando Deus, sabe por quê? Porque não tem essa certeza que esse homem tinha. E interessante, né, que no 25 ele faz uma declaração tremenda. Ele diz assim, no capítulo 19, versículo 25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ele tinha uma convicção, sabe, uma convicção muito forte. Ele sabia que o Redentor dele vivia. Não obstante ele dizer, né, se a gente estiver lendo aqui, né, ele vai ver, você vai ver que ele, no versículo 23, ele diz o seguinte: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro, e que com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Sabe, é uma coisa muito forte. Ele diz o seguinte, ele diz que ele declara isso, ele quer que todo mundo saiba disso. O que ele quer que todo mundo saiba? O que ele quer que fique registrado? E graças a Deus ficou registrado. Ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive. Redentor é aquele que vem e resgata, é aquele que tira a pessoa da condenação, da dívida. Ele paga a dívida, ele paga o preço. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Sabe de quem ele estava falando? Ele estava falando de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele estava falando de, mas pastor, mas ele não conheceu Jesus, ele viveu mais de 2000 anos antes de Jesus morrer, mas ele tinha a forte confiança, a certeza e a convicção de que Jesus iria vir, iria morrer pelos seus pecados, e ele tinha uma certeza, uma confiança que ele declara no versículo seguinte, e é isso que falta em muito crente. Ele diz o seguinte: e depois de ser consumida a minha pele e ainda a minha carne, verei a Deus. Ele tinha certeza que mesmo que ele morresse e ele fosse para o sepulcro, e os bichos, né, como as pessoas são quando morrem, né, entram em decomposição, né, e se deteriora, ele diz o seguinte: ainda, aleluia, que os meus olhos, ele diz, depois de consumir a minha carne, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não os outros verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Olha só,
Querido, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele tinha certeza que ele iria ressuscitar, que ele iria ver com seus próprios olhos. Veja bem, queridos, entenda isso. 2000 anos antes de Jesus morrer, nós estamos vivendo há 2000 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. E Jesus prometeu que ele iria para o Pai e ele viria nos buscar. E ele disse para nós que nós teríamos lugar para morar e para viver com ele. E ele disse assim: como ele ressuscitou, todos nós ressuscitaremos. Veja bem, querido, nós estamos vivendo a promessa. Nós não cantamos aqui que vivemos a promessa? Aleluia! E olha só, e Jó, ele não estava vivendo dentro de uma igreja. Ele não, nem sequer ele ouvia pregações, porque se nós formos ler toda a trajetória dele, e se nós formos ler o livro dele, nós vemos que dele mesmo o conhecimento levítico, o conhecimento sacerdotal ele tinha, ou melhor, até mesmo o conhecimento do israelita. Ele não se falava de um sacerdócio israelita, ele não falava de experiências com Deus, mas ele tinha experiência com Deus. Sabe por quê? O versículo, o Salmo 19 diz que, mas como é que ele teve essa experiência com Deus? Como é que ele aprendeu de Deus? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Uma das cartas do apóstolo Paulo fala que nós aprendemos de Deus. Deus testifica de nós. O Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as suas obras. E a maior obra de Deus qual foi? Foi a obra redentora, foi a morte de Jesus na cruz em nosso lugar, a ressurreição de Jesus. Então Jó, ele era crente, ele não só era justo, mas ele cria que Jesus Cristo ia morrer e iria ressuscitar. Ele cria que um dia ele encontraria com Deus. Todos aqueles que têm esta fé fundamentada, que acredita realmente que vivemos nessa terra e que aqui nós passamos por lutas e por dificuldades, como o apóstolo Paulo disse, não são as perseguições nem a espada que vai nos separar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque ainda que alguém perca a sua vida e morra nessa vida que nós vivemos aqui, mas ele vai ressuscitar naquele grande dia em que o apóstolo Paulo diz, aleluia, oh, louvado seja o nome do Senhor, que o apóstolo Paulo diz que ele combateu o bom combate, acabou a sua carreira e guardou a fé, e agora resta receber o que? A coroa da justiça que está preparada para todos aqueles que amam e aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia! Jó tinha certeza que o seu Redentor vivia. E quem é o nosso Redentor? É Jesus. E quem é Jesus? Jesus é Deus. Nós sabemos disso, que ele faz parte, ele é Deus, né? Porque o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e quem é o Verbo é Jesus, Jesus é Deus e Deus é Jesus. E eu não vou dar uma aula sobre a Trindade aqui, porque senão a gente sairia daqui 2 horas da manhã, mas eu entendo que quando ele diz o meu Redentor vive, ele diz o meu Jesus vive, 2000 anos antes de Jesus vir à terra. Mas Jesus vivia, sabe por quê? Porque Jesus estava lá quando tudo foi criado, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, querido, a certeza, sabe por que Jó sabia enfrentar os problemas, sabia enfrentar dor, dificuldade, sabe por quê? Porque ele sabia, ele tinha um Redentor, ele sabia que o Redentor dele vivia, ele tinha um encontro com Deus, ele teve um encontro com Deus, ele conheceu Deus, ele experimentou Deus. Muita gente está na igreja, muita gente abandona, vai embora, larga tudo, não quer mais saber de Deus. É porque não teve a experiência que Jó teve. É porque não teve a experiência que Estevão teve quando estava sendo apedrejado. Oh, aleluia! E as pedras caíam sobre o seu corpo era dilacerado pelas pedras,
e ele dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Oh, aleluia! E ele ali naquele momento ele glorificava a Deus, e a palavra, e a Bíblia diz que o céu o recebeu, aleluia. Oh, os céus se abriram e ele viu a glória de Deus. E quando você está em lutas, e quando você está em problema, mas você tem a certeza que o teu Redentor vive, que não existe coisa melhor para enfrentar os problemas dessa vida, as doenças, as enfermidades. Eu já vi pessoas doentes, pessoas enfermas. Eu certa vez estava visitando uma pessoa carcomida pelo câncer, aonde não tinha mais a parte da frente, era um buraco que tinha, e era a pessoa sem cabelo, toda, sabe, deformada em cima de uma cama. E eu queria uma palavra para consolar aquela pessoa. Era uma tia minha que servia a Deus há muitos anos, serva do Senhor, e eu queria ter uma palavra para consolar ela, mas ao invés de eu consolar, ela olhou para mim e ela disse: Jesus é tão bom. Júlio, continue servindo esse Deus, não desista. Aleluia! Esse Deus. E naquela cama ela glorificava a Deus, ela dizia: está vendo? Está aqui do meu lado, amarrada, dopada. Mas Júlio, quando eu começo a sentir dor, eu começo a glorificar o meu Deus. E a dor, ela já não é sentida, porque eu sinto uma alegria tão grande da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. E aí, querido, eu comecei a orar com aquela senhora, aquela mulher já idosa, minha tia, a irmã da minha mãe, e eu pude glorificar o nome do Senhor, e nós falamos em línguas estranhas ali. Eu senti a presença de Deus, e eu vi naquele rosto machucado, dormido, sofrido, eu pude ver um semblante tão lindo, tão bonito, parecia realmente um anjo do céu. E naquela noite ela foi chamada, foi recolhida aos tabernáculos celestiais. Na hora da morte eu não vi reclamação, eu só vi agradecimento, gratidão, e ela dizia: eu louvo a Deus, Deus é tão bom, Deus é tão bom. Talvez, querido, você que esteja reclamando de Deus aí porque perdeu o carro, porque perdeu o camelo, porque perdeu o jumento, porque perdeu os passarinhos, porque perdeu, talvez você tenha que aprender com aqueles que verdadeiramente têm um encontro com Deus. Aquela mulher, ela teve um encontro verdadeiro com Deus. Muitas das vezes, querido, um encontro verdadeiro, muitas das vezes o sofrimento nos leva a um encontro verdadeiro com Deus. Eu não estou aqui pregando sofrimento, não estou aqui dizendo que não devemos sofrer para encontrarmos com Deus, até porque Jó não sofreu para encontrar com Deus. Pelo contrário, Jó teve muitos bens e mesmo assim ele teve um encontro real com Deus. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé nessa hora. Eu gostaria que todos aqueles que já tiveram um encontro real com Deus pudessem estar nesse momento intercedendo para que outras pessoas que aqui estão esta noite possam também ter um encontro real com Deus. Eu não sei, querido, você que está aqui, você que talvez seja a primeira vez que tem entrado no tempo evangélico, ou talvez não, mas eu quero dizer para você nesta noite que a maior vitória de Jó, que o motivo de Jó enfrentar e superar todos os seus problemas, foi a certeza que dele, a certeza que ele tinha em que o Redentor dele vivia. Aleluia. Quando ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Redentor diz de redenção, diz de libertação, diz de solução, diz de vitória. E eu quero dizer para você nesta noite que existe um Redentor chamado Jesus, que quer redimir a tua vida dos pecados, quer pagar a sua condenação e quer te dar a vitória. Você que está ali, que talvez não tenha ainda aceitado Jesus como seu Salvador, que ainda não tenha tido essa experiência que Jó teve, a ponto de fazer com que ele enfrentasse todos os problemas da vida. Talvez você que não esteja sabendo lidar com os teus problemas, quem sabe você não está sabendo lidar com os teus sofrimentos, ou com os sofrimentos até de outros, talvez pessoas que estejam perto de você. Eu quero te convidar para aceitar Jesus como teu Salvador. Eu quero